Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha inspirá-los, dirigi-los, orientá-los. Obviamente, o mais importante é que ele, o Espírito Santo, venha lhes dar ouvidos para ouvir a sua voz. É muito legal isso. Você sabe que, deixa eu falar para vocês, experiência pessoal, quando a gente sintoniza as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, então o Espírito Santo vem e fala. E a gente sabe que é ele que está falando, a gente não tem a menor dúvida. E aí, quando ele fala com a gente, é um gozo imenso, imensurável na alma. E foi o que aconteceu comigo esta manhã. Muito legal. E eu quero passar esse gozo, essa alegria, essa riqueza. A riqueza. Não, eu não quero passar para vocês simplesmente informações. Basta você ler a Bíblia, você vai ter informações. Eu quero passar para vocês o Espírito da Bíblia, o Espírito Santo. Eu quero que vocês recebam o Espírito que Deus nos tem passado, que é o seu pensamento, sua vontade, a sua palavra. Que isso aconteça com você, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, quaisquer que seja a sua situação. Mesmo que seja logo mais tarde, amanhã, depois da manhã, sempre que você participar desta transmissão, que aconteça para você o que eu estou determinando aqui, orando, pedindo a Deus por você. Porque a riqueza de Deus não acaba nunca. Tudo que Deus nos dá é para sempre, é eterno. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque ontem eu tinha esquecido o salmo em que falava do servo, né? Falava o servo que confia no Senhor, confia, que é uma fé contínua, constante. Então, veja só que maravilha. Nós falamos que no Salmo 34, Davi fala: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Pô, isso é muito forte, isso é demais. Poxa, mas os servos aqui vão ser punidos também? Vai ter servo que vai ser punido? Infelizmente, essa é a realidade que a gente lê nas Sagradas Escrituras. Com licença. Olha só. Hoje pela manhã, eu estava pensando, né? E o Espírito Santo me falou sobre o servo mau e negligente.
especialmente negligente. Então eu vim para ver que tipo de servo é esse, mau e negligente. Porque, de repente, eu não estou sendo servo como eu pensava ou penso que sou. De repente, eu estou sendo mau ou negligente. Então, eu corri aqui para ler o texto e dar continuidade àquilo que começamos ontem, quando falamos em confiança. Confiança. Veja só, não é pela falta de confiança que a maioria dos casamentos se desfaz. Não é? Não é por falta de confiança que muitos são mandados embora do emprego, perdem o emprego. Não é por falta de confiança que se perde a amizade. Enfim, a gente sabe que a confiança é uma coisa constante, permanente. Em qualquer circunstância, a pessoa que confia, confia. E confia não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Aliás, diga-se de passagem, os verdadeiros servos do passado deixaram exemplos de que foram fiéis, foram cuidadosos, perseverantes, porque confiavam. É o caso de Daniel. O profeta Daniel foi jogado na cova dos leões, a cova dos leões, e saiu de lá ileso. Os seus amigos foram jogados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E não queimou nem um fio de cabelo deles. E, aliás, os 3 que estavam lá tinham a presença de um quarto, que era o Senhor deles. Agora, é difícil, bispo, é difícil, eu sei que é difícil, mas Deus, uma coisa eu tenho aprendido, Deus não nos permite chegar em determinadas situações que nós não podemos, não temos condições de suportar. Deus tem um ditado popular que diz, eu sempre ouvi falar nisso, é popular, mas vale a pena que dá uma ilustração bacana do que nós estamos falando. Então, eles diziam, ou dizem, Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Essa é a realidade. É uma linguagem popular, mas você entende agora. Às vezes a gente é levado, Deus não teria permitido Daniel na cova dos leões se ele não desse condições para Daniel manter-se fiel. Não teria dado aos 3 colegas dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, se eles não tivessem a segurança de que Deus era com eles. E olha, eles não eram batizados com o Espírito Santo, não, viu? Eles não foram batizados nas águas nem com o Espírito Santo, viu? Mas eles creram. Eles não tinham
a Bíblia Sagrada. Eles não tinham essa orientação aqui do Novo Testamento, mas eles foram servos de verdade, fiéis, bons e fiéis. Então, quando eu pensei, puxa vida, mas que coisa maravilhosa, Jesus, então, nos deixa ser levados às fornalhas, mas ele nos dá condições para suportar aquele fogo. Pode ter certeza disso. Você está passando problema, minha amiga, meu amigo? Você é serva? Então, Deus é contigo. Ele vai te dar condições para você suportar, ter paciência, aguentar, porque ele não deixaria a gente ser levado para a fornalha se não nos desse condições para suportar aquele fogo. Ele não nos deixaria ir para a cova dos leões se não tivesse nos dado coragem para enfrentar os leões que mantiveram suas bocas fechadas. Deus nos dá as condições. Eu tenho visto isso. Graças a Deus. Às vezes a gente pensa que pode isso, pode aquilo outro, mas na hora da dificuldade, na hora da aflição, a gente fica perdido, a gente fica desorientado. Não desorientado porque a palavra de Deus não falha. Então a gente se mantém, a gente tem a palavra de Deus para se firmar, para se segurar. Está aqui, o Senhor prometeu, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco. Então, eu espero que o Senhor nos guarde, me guarde aí, porque a coisa está russo. Mas então, vamos continuar falando. O Senhor resgata, salva, livra a alma dos seus servos. Porém, ele continua dizendo, nem nenhum dos que nele confiam será punido, que quer dizer o seguinte, que vai haver servos que vão ser punidos. E a gente só pensa no servo fiel, bom, leal, não é? Com licença. Mas tem os servos que vão ser punidos. E é duro falar isso, mas é uma realidade. Então Jesus fala de uma parábola sobre os servos que receberam, ele fala de 3 servos. Os servos que receberam talentos. Diz o texto que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a isso. Que tendo o homem, o Senhor, chamado seus servos, deu-lhes um a um, de acordo com a sua capacidade, seu talento, sua esperteza, habilidade, ele deu 5 talentos. Está aqui escrito. Muito legal esse texto. Ao segundo deu 2 talentos. Você já sabe. E ao terceiro, de acordo com a sua capacidade, deu 1 talento. Mas deu. E o considerou servo. E confiou no servo. Deu 1 talentozinho, mas aquele talentozinho valia muito, porque
valia a confiança do seu senhor àquele servo. Então, quando esse senhor voltou, ele chegando ao que recebera 5 talentos, ele disse: olha, senhor, eu ganhei mais 5. Muito bom servo, fiel. Poxa, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E deu mais 5. Fica com os 5, uns 10. E o que recebera 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que recebeu, também o Senhor lhe deu os outros 2, ele ficou com 4. Mas o terceiro, que recebera 1 talento, disse para o seu senhor: Senhor, presta atenção nessas palavras, Senhor, eu te conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Veja que esse servo mau, ele julgava o seu senhor. E com certeza esse servo mau ficou com inveja dos outros servos bons, porque viu que um recebera 5 talentos, o outro recebera 2, e ele só recebera 1. Quer dizer, ele se achou desprezado, desprezível, desprezado pelo seu senhor. Ele ficou com inveja, com certeza, creio eu, dos outros 2 servos. E olha como ele julgava o seu senhor. Não é isso que tem acontecido muito dentro das igrejas? Não é isso que tem acontecido muito por aí, por esse mundo afora? Os servos maus, além de serem maus, ou melhor, além de serem negligentes, eles eram maus, servo mau e negligente. Por que ele era mau? Porque o coração dele, os olhos dele eram maus. Se ele via o seu senhor, como diz aqui, um homem duro, que ceifas onde não semeaste, quer dizer, ele considerava o seu senhor injusto. Como que vai ceifar num lugar onde não semeia? Ele que julgou. Mas o senhor dele havia semeado, havia confiado 1 talento. Então havia semeado. Mas ele, porque era mau, porque era um servo mau e negligente, olhava o seu senhor com maus olhos, sabendo que és um homem duro, um homem difícil de se lidar, sabendo que és um homem injusto, porque semear, ou melhor, ceifar num lugar onde não foi semeado, isso aí, como é que pode? Ajuntar onde não havia espalhado? Isso é ver o seu senhor como um senhor mau, um senhor injusto. Ele era um servo mau. Seus olhos eram maus. Jesus disse que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. É bom que você, minha amiga, e todos nós, venhamos fazer um exame introspectivo para avaliar a nossa própria vida, porque a gente fica, às vezes, a gente fica muito olhando para os outros. Às vezes a gente fica olhando para o sucesso dos outros
e suscitando dentro de nós, aquecendo a inveja, a cobiça. A cobiça. E por isso não há crescimento espiritual, não há comunhão com Deus, não há aquela confiança em Deus. Crê que Jesus existe, mas não tem confiança nele porque é injusto. Olha com os olhos maus o seu próprio Senhor. Injustiça. Injustiça. Muita gente tem isso, carrega dentro de si, obviamente, muitos servos carregam dentro de si, tem vontade de falar, ó, Senhor, tu és injusto. O Senhor ceifa onde não semeou. O Senhor ajunta onde não espalhou. Mas não fala. Mas fala dos outros. Fala dos outros, porque os outros, eles estão vendo os outros. São servos maus. Ele não vê o seu Senhor, então não fala nada. Mas pensa. Imagina. Bem, Senhor, o servo mau disse, eu te conhecia que és um homem duro, cruel, difícil, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, com medo mesmo, escondi na terra o teu talento, quer dizer, eu enterrei o talento que me deste. Agora, está aqui o que é teu, aquele talento que o Senhor me deu. Aí vem o Senhor julgá-lo. E o Senhor julgou os outros que foram bons e fiéis, e ele multiplicou os seus talentos. Mas esse aqui, ele disse, o Senhor lhe respondeu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Mal, você sabe, uma pessoa má, de índole má. Mas negligente, o que significa negligente? Aí eu fui procurar lá no dicionário, e eu encontrei que negligente é o desaplicado, desatento, descuidado, relaxado, desmazelado, distraído, omisso, relapso, preguiçoso, indolente, vagabundo, mole, lerdo, relaxado, devagar, quase parando. Essa é a realidade. O servo mau era negligente, era tudo isso aí. Relaxado, indolente, preguiçoso, distraído, está sempre olhando para as nuvens. Essa é a realidade. Então, esse servo relaxado, ele era servo. Aí é difícil, né? A gente engolir essa, mas é verdade, ele era servo. Ele foi um dos 3 servos que foi honrado pelo seu Senhor, porque ele confiou um talento. Porque o Senhor o conhecia. E por causa de saber que ele era mau e relaxado, o Senhor, então, bom, para não dizer que eu sou injusto, toma aqui um talento. Isso o Senhor já sabia, mas não falou para ele tomar um talento e vai, e multiplica. Mas o relaxado, descuidado, omisso, preguiçoso, indolente, mole, devagar, quase parando, esse sujeitinho
mostrou, melhor dizendo, para o seu Senhor o que ele verdadeiramente tinha dentro de si: trevas. Estava entrevado. Estava entrevado. Por isso foi chamado de mau, porque olhava com maus olhos. Indolente, porque não foi correr atrás, não foi trabalhar, não foi buscar multiplicar o seu talento. Era mais fácil. O que é mais fácil? Multiplicar um talento ou 5 talentos? O que é mais fácil? O mais fácil, o talento. Quem recebe um talento tem mais condições de multiplicar do que quem recebe 5, porque 5 é mais. Não é ou não é? A dificuldade maior é com que tem menos talento. E você, amiga e amigo, que tem um talentinho, é mais fácil você multiplicar esse talentinho do que você ter muitos talentos e ficar desorientado, perdido. Por isso Jesus disse assim: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu talento com juros. Você deveria colocar na mão de outros para multiplicar, no caso dos banqueiros. O banco é isso, é para isso. Então, o Senhor concluiu, dizendo: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver tirado, ou qualquer que tiver dado, será dado. Que tiver, será dado. Qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lhe será tirado. E depois, lançai, pois, o servo inútil. O servo não era só mau e negligente, também foi chamado de inútil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. É muito forte isso. Estamos falando de servos. Nós não estamos falando de incrédulos, não. Nós não estamos falando de idólatras, não. Nós não estamos falando de pecadores deste mundo, não. Nós estamos falando de servos. Nós estamos tratando aqui, Jesus está tratando de servos. Gente de igreja. Gente que canta, que louva a Deus com a sua boca, que dá ofertas. Não sei se é fiel no dízimo, mas se é dizimista também, vá lá. Bem, é gente que conhece a palavra de Deus. O servo aqui é gente que conhece a palavra de Deus. É gente que tem as Sagradas Escrituras diante dos seus olhos. É com estes que Deus conta para que se multipliquem os seus talentos. É com eles. E você, amiga e amigo? Eu não estou aqui a título de julgamento ou crítica a quem quer que seja. Pelo contrário, eu estou passando para vocês o que Deus me tem dado. E quem achar isso bom, amém, graças a Deus. Quem não achar, paciência.
mas eu estou dividindo a riqueza que Deus me tem dado com vocês. Porque na minha época de adolescente, eu não tinha o pão nosso de cada dia, como nós temos dado aqui todo dia para todos aos interessados. Não, eu não tinha isso, não. No meu tempo não tinha internet, no meu tempo nem se pensava em internet. No meu tempo, o máximo que tinha era o radinho de pilha. E uma vez por dia, em um determinado horário, a gente pegava lá um programa e ficava ouvindo a palavra de Deus. Mas hoje nós temos aí a palavra de Deus sendo espalhada, semeada, por várias mídias, em inúmeras mídias sociais. Nós temos aí o Univer, 24 horas de programas, o dia inteiro. Quem quiser ouvir mensagens, quem quiser participar das coisas que Deus está fazendo na Igreja Universal do Reino de Deus, o Univer está aí aberto, disponível. A palavra de Deus está sendo pregada. Nós temos aí a Bíblia em áudio. Se você é preguiçoso, não gosta de ler, então você pode só ouvir. Nós temos a Bíblia em áudio. Agora nós temos a Sagrada Escritura em áudio. Alguém lendo para a gente. E você escolhe o texto, o salmo, o livro, para ouvir. Só ouvir. Então, ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. Não. A palavra está sendo divulgada. A Igreja Universal funciona 24 horas por dia. Não só durante o dia está aberta para atender todos os aflitos necessitados, mas também pela madrugada. Há gente no rádio, na televisão, na internet, enfim. Não falta a semente. Só falta aquele que quer ouvir essa semente, colher essa semente e deixá-la multiplicar dentro de si, que é a palavra de Deus. Minha amiga, quando o salmista Davi disse, o Senhor resgata a alma dos seus servos, eu creio que ele estava pensando em si próprio. Olha, eu era um servo consagrado, dedicado, mas me perdi, eu dei bobeira, eu dei moleza, como dizem por aí, e caí. Mas o Senhor me resgatou. Ele está falando de si. O Senhor me resgatou. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Servos com letra maiúscula. Seus servos de Deus. E nenhum dos que nele confiam será punido. Lembra que Jesus disse, quando os discípulos vieram e disseram, Senhor, os demônios se nos submetiam, as pessoas eram curadas. Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, ou os milagres acontecem, mas alegrai-vos por terem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida. E para manter o nosso nome escrito lá, é confiança. A fé de milagres faz a gente ficar entusiasmado, alegre, feliz. Mas nós passamos também por tribulações, dificuldades. E a fé, nesses momentos, é a confiança, a fé contínua, a crença contínua. A pessoa confia, não, eu sei,
eu sei que Deus é comigo, seja nos momentos maus, seja nos momentos bons. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, infelizmente, com licença, muitos receberam rios de bênçãos da Igreja Universal do Reino de Deus e em outras igrejas também. Mas, um dia que tiveram que enfrentar uma tribulação, essas pessoas desanimaram, porque estavam acostumados a ver os milagres da fé, mas não estavam acostumados a se manter na fé, a confiar. Cuidado, cuidado, minha amiga, meu amigo, cuidado, porque o reino dos céus, a salvação de uma alma não é fácil. Você tem que lutar 24 horas por dia, todo dia. Todo dia. É como o oxigênio que a gente respira a todo momento, todo instante. A gente tem que estar sempre atento, vigilante, não omisso, não preguiçoso, não indolente, não vagaroso, não mole. Não, minha amiga, não pense, não vem com aquela história, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Ele conhece também. Ele conhecia esse servo mau e negligente e sobretudo, inútil. Servo inútil. Servo inútil. Ela é servo, mas inútil. E os inúteis vão rodar. Desculpa lá a expressão, mas aquela... Acho que todo mundo entende isso aí. Os inúteis, os maus, que têm olhos maus, os negligentes, ou seja, os moles, preguiçosos, os desatentos, os vagarosos, os relaxados, omissos, vagabundos, lerdos. Essa gente vai ficar para trás, infelizmente. Porque sabia o que tinham que fazer, mas não faziam. Eles tinham fé para conquistar. Quando a fé não aconteceu, quando a conquista não aconteceu, desanimaram e se deixaram levar pelo vento. O vento da preguiça, da moleza, da indolência. É isso aí. Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo venha despertar a sua fé para que você venha manter-se na fé. Manter-se na fé. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. O que Deus me deu, eu estou passando para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, amém. Ouça. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Desculpa lá se eu estou sendo muito rude, sei lá. Mas é o que é. Eu fico, sabe, eu fico indignado. Eu fico indignado quando eu trato com servos inúteis, relaxados, vagabundos. Eu fico indignado quando eu encontro servos imprestáveis, servos maus, negligentes e inúteis. Vai fazer o quê? A gente tem que lidar com essa situação. Seja lá o que Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês e quem tem juízo, crê, quem não tem, vai fazer o quê? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.